Olá, você que nos acompanha, sejam muito bem-vindos. Sexta-feira, 22 de abril, final de semana, pós-feriado recheado de bombas. Desde a última quarta-feira, 20, Brasília está virando um verdadeiro barril de pólvora prestes a explodir, tudo graças ao ministro Alexandre de Moraes, que foi peitado pelo presidente Jair Bolsonaro nesta última quinta-feira, 21. E você vai acompanhar aqui também o momento exato em que Bolsonaro mostra a Alexandre de Moraes que o Brasil não é uma casa de promiscuidade. E também vamos trazer a triste notícia da perda de mais uma querida atriz. Mas antes de continuarmos com este vídeo, peço a você que está passando por aqui e ainda não é inscrito no canal, clique aí abaixo, se inscrevam e não esqueçam de ativar o sininho das notificações. Assim, quando fizermos novas postagens, você será notificado. E se gostar, claro, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, para dar aquela força pra gente aqui na plataforma. Feito isso, vamos para a nossa primeira notícia. O presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, anunciou nesta quinta-feira, 21 de abril, que concederá um Instituto da Graça, uma espécie de perdão ao deputado federal Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, condenado nesta quarta-feira 20 a 8 anos e 9 meses de prisão pelo STF por ameaças aos ministros da Corte. O Instituto da Graça é uma prerrogativa do presidente da República para extinguir a condenação de uma pessoa. Abre aspas. É uma notícia de extrema importância para a nossa democracia e liberdade. Comecei a trabalhar nesse documento ontem, quando foi anunciado a prisão de 8 anos e 9 meses a Daniel Silveira. São decisões que não vou comentar, fecha aspas, disse Bolsonaro antes de ler o decreto que foi publicado minutos depois no Diário Oficial da União. Durante a transmissão, Bolsonaro leu a justificativa para o decreto de graça e disse que a sociedade se encontra em legítima comoção em vista da condenação de Daniel Silveira, que estaria resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição. O presidente da República disse que o deputado somente fez uso de sua liberdade de expressão. Bolsonaro afirmou que a medida será concedida independente dos recursos que o parlamentar poderá apresentar contra a decisão do STF. Condenado na quarta-feira, Daniel Silveira ainda poderia questionar os aspectos dos votos dos ministros do Supremo Tribunal. A tal graça inclui as penas privativas de liberdade e de multa, ainda que haja inadimplência ou dívida ativa na União, e as penas restritivas de direitos. Diferentemente do indulto, que é voltado a grupos ou categorias específicas, a graça é um perdão individual concedida exclusivamente pelo presidente da República para extinguir ou reduzir penas impostas pela Justiça. Ela é proibida somente para crimes de tortura, tráficos de drogas e crimes hediondos. Ou seja, os ministros, desta vez, quebraram o talo e Daniel Silveira está livre da condenação de 8 anos e 9 meses de prisão, que foi julgado nesta última quarta-feira 20, lá em Brasília, pelos ministros do STF, comandado pelo senhor Alexandre de Moraes. E o momento exato da peitada do presidente Jair Bolsonaro em Alexandre de Moraes e seus ministros lá do STF, você vai acompanhar no finalzinho deste vídeo. E não saia daí, que você vai ficar agora com a nossa próxima notícia. Buscando modernizar as suas formas de contrato com seus principais profissionais, a TV Globo, por meio do Grupo Globo, está modificando sua relação de exclusividade com vários membros de sua equipe. E agora a novidade da emissora foi dispensar uma das maiores estrelas da história de suas telenovelas. Elizabeth Savala passou por uma grande reviravolta em sua vida profissional depois que perdeu o contrato com a Globo após 47 anos de casa. A atriz, que está no ar na novela Quanto Mais Vida Melhor, teve seu contrato finalizado no mês de fevereiro e não teve o vínculo empregatício de quase 5 décadas renovado. De acordo com informações do portal Na Telinha, Elizabeth já havia sido informada pelo Grupo Globo que a novela das 7 seria seu último trabalho como contratada da emissora líder de audiência. Agora ela não tem mais contrato de exclusividade com a Rede dos Marinho e só receberá salário se for convidada para uma nova obra. Conforme dito no início, a Globo está trabalhando de uma nova forma com seus profissionais
visando principalmente enxugar os gastos, priorizando quem está trabalhando em alguma produção no momento. E com isso os contratos longos vão ficando cada vez mais raros lá pela TV Globo. Para se ter uma ideia, nomes como Juliana Paz, Letícia Spiller e Reinaldo Gianecchini foram alguns dos que deixaram o canal recentemente. Elizabeth Savala estava na Globo desde a novela Gabriela, de 1975, quando interpretou a personagem Malvina. E ao que tudo indica, o presidente Jair Bolsonaro vem colocando medo de fato na TV Globo, quando prometeu lá no passado a colocar a emissora debaixo do tapete caso não estivesse com seus compromissos em dias. E haja vista que a dívida da Globo com o governo não é pequena. Morreu aos 77 anos a artista franco-italiana Caterine Spaak, informou a família. A atriz estava em sua casa em Roma e vinha sofrendo de diversos problemas de saúde, conforme informou sua irmã Agnes a um programa de uma emissora italiana. Caterine Spaak tinha sofrido uma hemorragia cerebral em 2020 e, durante o processo de recuperação, sofreu 2 derrames e, por isso, tinha como sequelas uma dificuldade de locomoção. Segundo Agnes, em julho do ano passado, a artista sofreu um novo derrame e a situação se agravou ainda mais. Abre aspas. Em 25 de julho, ela teve um 3º derrame e, desde então, infelizmente, iniciou-se um longuíssimo calvário. Posso dizer, porém, que ela se foi tranquilamente. Eu fiquei próximo dela até o último momento e quero lembrar dela sempre sorridente, fecha aspas, disse Agnes à emissora italiana. O funeral ainda não teve data marcada, porém, será realizado de maneira privada para familiares e amigos. Nascida na França e de uma família rica, a atriz era filha do escritor Charles Spaak e sobrinha do ex-premier da Bélgica, Paul Henry. Caterine Spaak dividiu sua vida entre a música, o cinema e a televisão e foi na Itália em que desenvolveu a sua arte, virando uma estrela ainda na adolescência, participando dos longas Sorpaso de 1962, La Noia de 1963, La Parmigiana também de 1963, La Cauda Vita de 1964 e La Marta Branca Leone de 1966 de Mário Monicelli e também participou de programas de jornalismo e de entretenimento. Abre aspas. Soube com dor a morte de Caterine Spaak, uma artista multifacetada, culta e elegante que em nosso país encontrou uma casa que o acolheu e a amou. Me solidarizo com os familiares e amigos nesse dia triste, fecho aspas, escreveu o ministro da Cultura, Dario Franceschini, em suas redes sociais. Eu acabo de decretar. Tudo aqui está fundamentado em decisões do próprio senhor Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, caput, inciso 12 da Constituição, tendo em vista o disposto no artigo 734 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de outubro de 41, Código de Processo Penal e vocês considerando que a prerrogativa presidencial para a concessão de indulto individual é medida fundamental à manutenção do Estado Democrático de Direito, inspirado em valores compartilhados por uma sociedade fraterna, justa e responsável. Considerando que a liberdade de expressão é pilar essencial da sociedade em todas as suas manifestações. Considerando que a concessão de indulto individual é medida constitucional, discricionária, excepcional, destinada à manutenção do mecanismo tradicional de freios e contrapesos na tripartição de poderes. Considerando que a concessão de indulto individual decorre de juízo íntegro baseado necessariamente nas hipóteses legais, políticas e moralmente cabíveis. Considerando que ao presidente da República
foi confiada democraticamente a missão de zelar pelo interesse público e, considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta um decreto que vai ser cumprido. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática dos crimes previstos. Inciso 1. No inciso 4 do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7.170, de 14 de dezembro de 83. Inciso 2. No artigo 344 do Decreto-Lei 2848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, de multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débito na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direitos. Brasília, 21 de abril de 22, do 101º da Independência e 134º da República. Assina Jair Messias Bolsonaro, presidente da República. É o que eu tinha a se manifestar.